Vamos falar agora de declarações que Lula voltou a fazer em relação à Venezuela. Numa entrevista ao SBT, ele disse que os problemas políticos do país vizinho são um problema só de quem vive lá. E o presidente afirmou ainda que tem um país com mais de 200 milhões de habitantes para cuidar e, por isso, não quer priorizar a Venezuela. Além disso, ele voltou a relativizar o conceito de democracia, e aí eu abro aspas para citar. Cada um de nós compreende a democracia do jeito que a gente quer. Aqui no Brasil, eu vejo a democracia de um jeito e eu a eu a exerço. Duvido que alguém exerça a democracia com mais plenitude do que eu. Alan Gani. Veja, o presidente Lula, ele criou um problema para ele mesmo, né? Porque do qual ele não está conseguindo sair, inclusive. Exatamente, né? Porque a partir do momento que ele defendeu espontaneamente a Venezuela, relativizou o conceito de democracia, disse que lá não era uma ditadura, agora isso sempre vai ser perguntado para ele. E agora como é que ele vai sair dessa, né? E eu insisto num ponto que o presidente Lula tem uma grande afinidade com o Maduro e o presidente Lula, ele já disse, é um elogio me chamarem de comunista, ele tem uma simpatia por esse tipo de regime, não consegue implementar no Brasil, porque não é possível imaginar um dia que a gente já foi censurado por mostrar essa relação próxima durante as eleições entre Maduro e o presidente Lula. Segré, a emenda tem sido pior que o soneto? Sim, totalmente. Duas frases refletem a minha opinião sobre isso. A primeira disse: todo junto se escreve separado, e separado se escreve todo junto. É uma questão de retórica, aquela narrativa que o presidente Lula gosta de citar. Não existe uma pessoa que está mais ou menos grávida. Ou está grávida ou não está grávida. A questão da democracia é exatamente igual. Ou você cumpre a democracia ou você não cumpre a democracia. Não tem uma democracia relativa, em que dependendo da tua interpretação, você está cumprindo as questões democráticas ou não está. A Venezuela não está cumprindo as questões democráticas. E o presidente Lula pode colocá-la do jeito que ele quiser, mas a realidade é única, é verdadeira e é absolutamente questionável. A Venezuela não é democracia. Piperno. Claro que a Venezuela não é uma democracia. O presidente Lula, esse é o grande erro do presidente Lula até aqui. Mas você acha que ele está tentando consertar ou ele está piorando a situação ao ficar rodeando e não dizer diretamente? Agora ele coloca que o problema é de quem está na Venezuela. Mas será? E bom, parece, diante dos discursos dele, que o problema é só de quem está na Venezuela? Aí, Evandro, são duas coisas diferentes. Então, por favor, nos explique. Primeiro, o presidente Lula erra nesse juízo de valor, de dizer que, enfim, é uma democracia. A minha democracia é diferente da dele. A minha é diferente. Enfim, o apoio que ele deu ao Maduro, mais do que aquilo que o presidente Lula disse nos últimos dias, vale a imagem da recepção oferecida ao presidente Maduro, ao ditador Maduro. Então, aí é o grande erro. O fato do presidente dizer que o regime político da Venezuela é problema dos venezuelanos, aí é correto. A Venezuela que resolva, a China que resolva, a Guatemala, o Salvador, a Nicarágua, sei lá, os Estados Unidos. Ninguém tem o direito de intervir no país do outro. Então, aí, de fato, ele tem razão. Agora, ele tem que reconhecer que aquilo é uma ditadura. E veja, o presidente Lula, isso é uma coisa interessante. São 6 meses e alguns dias de 6 vezes uma semana de governo. O presidente Lula tem conseguido aprovar todas as pautas econômicas. O presidente Lula vai bem na questão ambiental. Ele circula pelo mundo de hoje. Enfim, a gente teve recorde de queimadas agora. E a gente teve 33% a menos no saldo semestral. Mas não dá para dizer também que os resultados são só positivos. Não, mas os resultados, e também não é só por isso que se mede a questão ambiental. Claro. Até porque trouxe a Copa para cá, houve a reinserção do Brasil em relação a isso. O Brasil está recebendo dinheiro para o Fundo Amazônia, enfim. Mas queimando para burro, Floresta, né? Menos do que se queimava antes. Menos. Você sabe qual foi o ano que foi recorde de queimada? Eu levantei esse dado. Bota lá, INPE, né? Menos do que sabe qual? 2010 foi o recorde. Sabe qual foi o ano com menos queimadas?
2022. O quê? Tô te falando, bota um Google aí, INPE, 1.500 e alguma coisa. Tô te falando, eu vou trazer esse dado. A gente vai checar todos esses dados e colocar aqui para vocês. Tá aqui, eu trouxe isso aqui, ô Piperno. Bota lá, INPE, se devastou agora, se devastou nesse semestre já, 33% a menos do que em igual período do ano passado. Não, 33%. Eu vou te trazer esse dado. Mas é assim, você está falando apenas de queimadas ou de desmatamento? Ele está falando apenas de queimadas. Desmatamento. Então, 33% a menos. Então, veja, então ele tem muitos êxitos. E o que tem para criticar é isso? Ele está dando de bandeja isso. Ou seja, a Bolsolândia vai conseguir criticar, por exemplo, a economia? É claro que não. Uai, qual é o indicador econômico que piorou a Bolsolândia? Não tem. Então, veja, ele está dando esse prato de graça para a oposição. Segre. Quando a gente relativiza a questão da ditadura, é um risco, é um perigo do ponto de vista democrático. Porque precisamente pelo fato de ser uma ditadura, é que a sociedade que vive nesse país, nesse caso a Venezuela, não consegue sair dela. Não é um problema daqueles que moram na Venezuela e pode ser um probleminha para a gente que não mora na Venezuela, porque muitas vezes eles, precisamente por se tratar de uma ditadura, cortando os direitos eleitorais da Maria Corina, tirando outros, Capriles e outros dentro do páreo, aconteceu a mesma coisa na Nicarágua, são questões que dependem da ajuda internacional para que esse país que vive numa ditadura não continua estando numa ditadura. Então não podemos minimizar essa questão dizendo o problema é dos venezuelanos. Não, haja 33% da população praticamente tem que fugir pelo fato de ser uma ditadura. E não conheço lugar no mundo em que alguém que mora numa democracia queira migrar para uma ditadura. Sempre ao contrário. Em questões do Lula, ele se coloca numa situação crítica, porque quando você não critica a ditadura, pode acontecer duas coisas. Ou você não enxerga que esse país é uma ditadura, ou você não tem problema de que o teu país também seja. E disfarça de outra forma. Então, cuidado com essas afirmações, porque são questões muito perigosas.